Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Annali Soares e hoje eu vim falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, do escritor britânico George Orwell, que eu li nessa edição aqui em inglês. Então, bora lá para a resenha de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este livro que é bem conhecido, A Revolução dos Bichos e 1984, que talvez sejam os livros mais conhecidos do George Orwell aqui no Brasil. E este livro aqui, embora seja uma sátira, né, e em forma de fábula, fábulas são aquelas histórias contadas utilizando animais e que existe uma moral, né, no final da história e que nós geralmente conhecemos quando crianças e lemos quando crianças. É uma fábula satírica sobre algo muito importante, que é a política autoritária, totalitária, uma crítica do George Orwell, especialmente à política totalitária do Stalin. Esse livro aqui saiu em 1945, mas embora seja realmente uma crítica direta, né, ao governo, ao regime totalitário do Stalin, vai abraçar essa crítica à ascensão de ditadores, ao poder autoritário e de como, né, nós como humanos, nós podemos ser explorados ou explorar, dependendo da classe, né, dos bichos aqui. Então ele vai colocando questões que são bastante sutis, mas também do lado maior, que é essencialmente a falta de liberdade e a exploração mesmo do trabalho, às vezes em forma de ideais estes que vão sendo moldados conforme o interesse de quem está liderando, de quem está no poder. Então a Revolução dos Bichos vai trazer a história de uma fazenda, né, chamada Granja do Solar, e esta fazenda é administrada por um casal, né, por um homem que está lá, cuida dos bichos, das plantações, e um belo dia, um dos porcos mais antigos, um dos animais mais antigos daquela fazenda, ele tem um sonho e ele convida a todos os animais para se sentarem ali ao redor dele e vai contar este sonho. E este sonho é basicamente um ideal de liberdade, um ideal de igualdade entre os animais e de não exploração, né, que eles sofrem durante toda a vida nas mãos daquele homem, não só eles, mas os animais de outras fazendas, de todas as fazendas do mundo. Então o Major tem um sonho de que eles pudessem ter a produção para eles e que dividissem entre si, entre todos, igualmente a produção daquela fazenda e que vivessem em harmonia uns com os outros. E ele conta também sobre uma canção que antigamente a mãe dele e outros animais conheciam, e esta canção fica bastante inserida no coração de todos aqueles animais que estão ouvindo o Major, que morre depois de um tempo. E este sonho do Major acaba se transformando, né, numa espécie de utopia, de ideal daqueles animais daquela fazenda, da Granja do Solar. Então pouco a pouco eles vão tentando descobrir a maneira com que eles possam realmente fazer acontecer aquele sonho do Major. Até que um dia, finalmente, eles, sem muito combinar, mas aconteceu, de que eles conseguem expulsar aquele homem, né, e a sua esposa da fazenda e tomar o poder da Granja do Solar, que a partir daí será chamada Granja dos Bichos, ou nessa versão aqui em inglês que eu li, em Animal Farm, né, a fazenda dos animais. Então a gente tem o sonho do Major sendo realizado, só que o George Orwell vai colocar uma pimentinha aí, vai colocar uma forte crítica e ironia, aquela que foi chamada Revolução Soviética, né, e especialmente sobre a pessoa do Stalin. Aqui o Stalin vai ser retratado na forma de Napoleão, que é um dos porcos dessa fazenda, e ele vai protagonizar essa revolução, né, dos bichos, ao lado de outro porco que é também bastante idolatrado e sua palavra tem bastante força entre os bichos, que é o Bola de Neve. Só que os dois divergem o tempo todo sobre todas as questões que são colocadas, né, da fazenda. Então, pouco a pouco, eles vão dividindo esse grupo de animais entre suas ideias, até que o Bola de Neve vai ser expulso de maneira forçosa dessa fazenda, embora ele tivesse
assim, seguidores até então, que estivessem realmente acreditando naquelas ideias que ele tinha. Ele tinha ideia de construir um moinho na fazenda para que eles pudessem ter energia elétrica, precisassem trabalhar menos, pudessem trabalhar só 3 dias na semana e desfrutar do resto da vida, da fazenda, etc., nos outros dias da semana. E aí o Napoleão, com a força, vai expulsar o Bola de Neve, Trotsky, ou sei lá. A ideia da pessoa do Bola de Neve, esse inimigo a ser combatido, irá continuar com esses animais, porque o Napoleão realmente usa da imagem do Bola de Neve para criar esse inimigo, né? Isso é bastante interessante de destacar, porque sempre há essa ideia de trabalhar com medo mesmo, né? De que o homem volte a comandá-los, ou que o Bola de Neve volte e faça que eles sigam ideias que não vão funcionar e que são totalmente malucas, etc. Então, o Bola de Neve, ele meio que continua como uma espécie de fantasma na história destes animais aqui. Bom, então o Napoleão, como vocês estão percebendo, pouco a pouco ele vai ganhando um protagonismo e vai com a força, com o uso da força, vai realmente conseguindo ser um líder único e que sua palavra seja a única, a última a ser dita. E esses animais, eles vão trabalhando muito e pouco a pouco coisas vão acontecendo com cada um deles. A gente vai se apegando um pouco, né, a um, a outro. Aqui eu não vou ficar dando todos, né, falando todos os bichos que tem e tudo que acontece com cada um deles, até porque, né, um livro é curto e é interessante que vocês façam a leitura e vão acompanhando sem muitos detalhes aqui na resenha, mas a gente vai percebendo como que os animais, os grupos de animais vão sendo usados para a continuidade deste novo poder, desse novo regime que existe na fazenda, que era para ser algo realmente dividido entre os animais, né, algo mais igualitário pelo sonho do Major, mas acaba se tornando algo bastante semelhante ao que tinham antes. Mas são poucos os animais que percebem ou que sentem que realmente isso está acontecendo e que Napoleão e outros porcos que estão no comando estão utilizando do trabalho, da mão de obra deles, né, da força deles, da vida deles, para que eles tenham seus privilégios. Porque, a princípio, são colocados mandamentos, ainda quando tinha Bola de Neve, quando estavam todos os animais ali e acabaram de expulsar os humanos, eles colocaram alguns mandamentos para que fossem respeitados ali entre os animais, mas esses mandamentos, ao longo do tempo, vão sendo mudados, e vão sendo mudados tanto na prática quanto na teoria, porque esses animais, os porcos, eles vão pintando ali na parede, completando essas frases dos mandamentos, vão mudando conforme a sua necessidade de mudança, né? E porque estavam com muito medo, ou porque não percebem mesmo, por incapacidade de ler, né? Porque não são todos os animais que aprendem a ler, e pela incapacidade, às vezes, de ler, mas ler no sentido de ler o que acontece ali, né, na sociedade deles e tudo, eles vão ficando calados. E também porque, como eu falei, o Napoleão é um desses líderes, né, que usam da força para impor suas ideias e também para combater os seus opositores. Então ele tem uma matilha de cachorros ali que causa bastante medo em todos, e é essa matilha que expulsa o Bola de Neve e vai fazer outras espécies de vigília bastante ferrenha ali na fazenda. Então, pouco a pouco, né, este medo vai tomando conta dos animais, e muitos deles, como por exemplo as ovelhas, mal percebem o que está acontecendo. Elas só repetem lemas, só repetem as músicas que vão sendo colocadas para que eles cantem, e tudo aquilo vai sendo pouco a pouco se transformando em algo bastante semelhante então ao que era antes. Mas aqueles animais que percebem, acontecem coisas terríveis com eles, não vou dar todos os detalhes, e aí a gente que vai lendo já vai ficando bastante incomodado e aflito, né? Porque, lógico, a gente está percebendo o que está acontecendo, e o George Orwell trabalha muito bem com as sutilezas, as nuances que ele coloca de todas dessas mudancinhas de tudo que vai acontecendo, né? Até que o final, gente, o final é genial, é tão bem trabalhado, é tão chocante, é tão impactante, é tão maravilhoso essa metáfora que ele utiliza, nessa sátira que ele coloca aqui para fazer essa crítica
aquilo que estava sendo chamado, né, de regime socialista, não só em relação à União Soviética, mas todos aqueles países que eram, enfim, patrocinados pela União Soviética, e ele consegue colocar isso de uma maneira muito literária, muito lírica, muito interessante, muito chocante. É bastante eu não sei nem falar outra palavra que não genial, mas é muito interessante a gente refletir sobre isso. Agora, uma coisa interessante de colocar aqui, porque o George Orwell, ele era um escritor, jornalista britânico e era bastante preocupado com questões sociais, de justiça. Ele se considerava comunista, né, socialista, e embora ele tenha feito este livro para fazer uma crítica ao regime de Stalin, para colocar o seu incômodo mesmo em relação ao que era feito na União Soviética e de como Stalin colocou um regime que, para ele, na visão dele, não era nada próximo do que ele considerava o socialismo, o comunismo. Este livro, anos depois de lançado, lembrando, ele foi lançado em 1945, então, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, época em que o Stalin ainda era aliado, parceiro dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Eles lutaram contra a Alemanha nazista e o Japão, etc. Mas o George Orwell, ele se incomodava também de como a Inglaterra, principalmente porque era o país dele, né, mas Estados Unidos e tal, precisavam, né, da União Soviética na época da guerra para lutar também ao seu lado. Mal se falava, mal se criticava o que acontecia lá e do que realmente o Stalin estava fazendo, não só no seu país, mas nos países, né, que a União Soviética abraçava. Então, ele fez essa crítica para o que era feito lá, mas não foi exatamente um livro para criticar o socialismo em prol do capitalismo, né? Só que este livro, anos depois da sua publicação, que foi uma publicação bastante censurada, inclusive, e muito criticada no seu país, da Inglaterra, nos Estados Unidos e outros países, exatamente por causa desse contexto que eu falei agora, foi silenciado, né, a publicação, mas anos depois, mais ou menos em 1950, os Estados Unidos pegaram este livro e, inclusive, fizeram assim, patrocinaram, dizem, né, que a CIA patrocinou, mas patrocinaram a publicação deste livro em várias línguas para usá-lo como bandeira antissocialista por causa da Guerra Fria. Inclusive, fizeram um desenho animado da Revolução dos Bichos em 1954. Então, gente, esse é um livro bastante interessante, muito importante, super curtinho, bastante fluido. Eu li em inglês. A princípio, o meu inglês estava bastante travadinho, mas depois que eu me entreguei à leitura e desencanei um pouco de ficar querendo saber vocabulário de todas as palavras que eu tinha esquecido ou que eu não conhecia, funcionou bastante. E eu sei que a edição da Companhia das Letras tem um apêndice muito legal, que eu já vi outras pessoas comentando. Então, eu super indico a leitura de A Revolução dos Bichos para vocês. George Orwell foi um grande escritor, né, de nossos tempos, da nossa história. Eu gosto muito de 1984, né, que é um livro, um romance distópico do George Orwell. Então fica a minha dica, a minha indicação realmente para pessoas assim até de todas as idades, porque utilizando a fábula, né, o George Orwell consegue falar assim com todo tipo de leitor. Inclusive, eu acho que foi algo que ele trabalhou bem, assim, a princípio, com um livro claro, muito direto, embora seja cheio de metáforas, né, para passar uma mensagem subliminar, mas que a gente pode enxergar muito bem hoje, e certamente as pessoas da época, quando foi publicado, também entenderam o recado. Todo leitor, todo tipo de leitor pode aproveitar um pouquinho, pelo menos, deste livro aqui, que é incrível. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, comente aqui comigo se você já leu, o que você acha desse livro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande, até mais!